tem direito à educação de qualidade, né? Ele tem o direito de ter o professor lá, tem o direito de ter acesso a esse currículo. E aí quando eu falava para eles, ó, a prioridade não é o currículo nesse momento, eu falava, ai, mas será? Então a gente está vivendo essa discussão também, né? Vou fazer uma pergunta. Você falou que é tudo igual em relação ao EJA, do EJA. Gostaria de saber assim, tem todos os professores de todas as disciplinas? Não. Ou é diferenciado? A fundação é tudo igual. Certo. Tá? A gente não. Então, o que tem de diferente? O documento norteador, ele vem isso. Porque tem escolas, dependendo do lugar, que você não vai encontrar um professor. Então, a gente faz atribuição por área, para poder estar garantido. Tanto é que a gente, desses 5 anos, a gente nunca ficou sem professor, diferente do que está colocado na rede. Então, isso na Centro-Oeste. A gente por área a atribuição. A gente prioriza sempre assim, área de arte, inglês e português. A gente prioriza atribuir para o professor de português, que é o que está colocado. Aí na área de ciências humanas, aí ele dá aula de história, sociologia, geografia e filosofia para o médio, né? Então, mas é um professor só para as 4. A matemática é matemática, ciência, aí biologia, química, física, outro professor. Então, são menos professores. Por isso que a gente tem um conjunto. Então, é atribuição por área. Isso é diferente também. A outra coisa que é diferente é a questão que a presença, e é uma discussão que antes da Carol sair da secretaria, que a Carol, que era a nossa outra parceira, que era que vinha falar com vocês hoje, mas agora está morando lá no... A gente discutiu bastante a questão da presença flexível, que também modelo de presença flexível. Então, durante um determinado período, a gente achou que teria que colocar que é presencial, porque a gente garantiria que os meninos saíssem de qualquer jeito. Porém, o nosso medo é levar um olé e eles vão falar assim, mas eles não cumpriram. Então, eu não vou querer mais, não vou poder certificar. Então, a gente coloca presença flexível, sem ficar... Para que, se não tiver aula, a gente consiga repor conteúdo, não precisa cumprir os 100 dias letivos, que é 6 meses. Desculpa. Eu ia perguntar, até o professor de inglês, ele é da categoria O. Todos são. Os projetos e programas só contratam categoria O ou chama carga suplementar para quem é efetivo. A gente não chegou ninguém a querer. Então, o efetivo, ele tem uma jornada que é de tantas horas, aí sobrou no espaço de tempo 8 aulas, aí ele poderia pegar suplementar. Porque aí tem aquela questão de avaliação, de ser por perfil. Perfil não deu, carga suplementar não é da jornada, poderiam ter. E a categoria F, que está entre o efetivo e o O, então a gente tem categoria F, vários, e esses já têm estabilidade, já está garantido, porque nem quebra contrato. Na fundação, que há muito mais tempo, a gente tem várias categorias F, e categoria O. Tá? Então, aí é uma entrevista, que é entrevista comigo. No caso da Centro-Oeste, a gente fez assim: eu busco os professores, através do que tem lá no sistema. Eu tenho parceiros dentro da Centro-Oeste, todo mundo sabe o que eu faço lá. Então, precisa de professor, todo mundo sai buscando, sou escandalosa e tal. E aí eles vêm e já me procuram, porque na Centro-Oeste eles acabam já sabendo o que é comigo. E aí a gente manda para entrevista. Normalmente, quando chega nos casas ou lá, eles não têm. A entrevista é mais para ver se tem perfil. A Eliane tem problema com quem deu aula na FUNAP. Mas é que a FUNAP era a instituição que cuidava, a transição não foi tão tranquila, porque eles perdem, né, mas eles continuam com o trabalho lá dentro. Quem depois quiser pesquisar, a FUNAP é uma rede que atende também, é outra instituição que dá auxílio a várias coisas em relação aos preços. Mas a gente tem buscado dialogar e tem dialogado bastante, principalmente nos 2 masculinos. Os 2 masculinos a gente tem parceiros mesmo. Mas o Roberto tinha falado, numa dessas conversas com os nossos parceiros, eu ouvi esses dias o Roberto falar assim, e aí o Fernando começa, mas a gente fica lá. Ela falou assim pra mim, uma das nossas parceiras falou assim, porque você sabe, né, a prisão não pode ser confortável. Porque se tiver água, se tiver água quentinha, se tiver cama, se tiver não sei o que, eles vão querer ficar aqui. Aí a gente fica quieto, né, porque a ideia é
tem que engolir e... Acho que ela passa todos os dias. Ela passa todos os dias. Mas a gente ouve muito isso, assim, e muitas das pessoas que nos atendem, elas ainda, apesar de já se acostumarem com a presença da escola lá dentro, né, muitos a gente sabe que vê isso como uma concessão, como um privilégio, né? E a gente, eu acho que a ideia é saber que ele pensa assim, né? Saber que ele não tem a mesma formação que a gente. Isso vale também, eu acho, para a sala de aula, porque a gente tem tido enfrentamentos constantes nas salas de aula. E aí, se você cansadão, vai bater boca, né? Então acho que a gente não constrói. Então essa ideia. São duas ideias que a gente tem, de ocupar esses espaços, pensando como a gente pensa, mas agindo talvez. Eu tive professores excelentes, assim, maravilhosos. Tive um professor maravilhoso. Só que aí a estrutura tá falida. Tanto você vai lá numa escola de periferia, você vai querer resolver batendo boca com a diretora. Não, tem outros caminhos que a gente pode ir ocupando, andando. E a nossa história é um modelo. Então, assim, a gente perdeu professores excelentes, correndo risco de vida, risco de morte. Correndo risco de morte, porque é uma instituição que não é uma instituição que é de educação. São instituições de contenção, instituições de segurança, instituições de privação de liberdade. Mas isso são coisas que a gente pode ficar aqui durante o Roberto uma vida inteira estudando e com exemplos disso, e eu com 5 anos de exemplo. Mas acho que é isso. Talvez agora, assim, a gente está se fundamentando muito do ponto de vista de educação mesmo, que é a educação social, né? E acho que o Roberto pode falar um pouquinho de pedagogia social, que eu acho que é um caminho, que eu acho que vocês têm acúmulo de discussão nisso, a gente tem construído essa política mesmo, e pautado em Paulo Freire, ela é toda formada em Paulo Freire. Então, isso às vezes dá um caminho nessa hora de desespero mesmo, que está tão sucateada a escola, né? Só uma dúvida, vocês vão fazer muita função de vaga emergencial? É assim, ó. A demanda de contratação emergencial é quando a gente vai mudar tudo agora. A gente espera que acabe essa pataquada, entendeu? Porque é um inferno isso. Tem uma cota para você de contratação de professores. Essa cota é 10 professores. Então, você pode contratar na rede, a gente tem 70 escolas públicas. Então, tem determinado momento que eles lançam resoluções e resoluções. Está em crise, você só pode contratar 10 professores. Aí, então, vai fazer o cadastro emergencial e desse cadastro emergencial, você contrata 10 professores, mesmo que esteja faltando 70. Então, a gente terminou ano passado com uma defasagem de professores que foi quase morrendo. Escolas quase morreram, a gente quase morreu, mas passou, esse ano é outro, e teve uma mudancinha de governo, Márcio França assumiu, então ele teve que ir, esse período, né, usando a máquina, fazendo as propagandas. Então a gente tem contratado alguns professores e até fez cadastro emergencial, mas o cadastro emergencial ele é um paliativo quando tem muito problema e eles têm que responder judicialmente. A ideia é que não tenha cadastro emergencial, a ideia é que todo mundo que queira dar aula, faça o cadastro e vai lá a qualquer momento, não num determinados momentos. Mas, como está aberto agora, para quem estuda, pode também fazer. Está aberta a inscrição até dia 8. Então, abriu a inscrição por causa de política, que teve ano que nem abriu. Então, abriu. Então, a propaganda que o Márcio França faz é que está abrindo concurso para tantos mil professores. Apenas é o cadastro. Então, eu ia até perguntar, isso daí, na verdade, é um boato, né? Porque esse concurso aí virou uma lenda já, né? Essas 15 mil vagas aí. O ano passado, eles fizeram essa propaganda também, de que estava abrindo vagas. Que ia ser autorizado. Eles usam esses termos, contratando, abrindo vagas. Então, fica parecendo que você... Não, é um contrato que pode ser emergencial em qualquer momento, mas que a gente queira que seja quando tem a demanda, né? Isso é bem sério que você falou, né? Que você pegar o estado da prefeitura, abrir o cadastro no mesmo tempo, até pra gente, porque os ATS, né? Também, tudo ao mesmo tempo. Agora, né? Faz muito tempo que não tem, você vê agora a rede. Vixe, a aposentadoria, essa semana eu fiquei sabendo que eu vou poder
mandou lá um negócio, mas França, a PASE, que é o sindicato dos professores, todos empolgados, E aí, uma outra dúvida. Aí esse cadastro, na hora de ser feito, tem como ser específico para a questão de aulas no cárcere ou não? Tem. É assim, primeira coisa, você tem que começar a estudar. Sim. Porque estudante já pode fazer. Pode fazer. Tem, porque lá eles dividem. Tem os formados, os com curso, você vai ganhando pontuação. E quando é estudante, a gente entra como bacharel. Porque quem não tem licenciatura tem o bacharel. Então tem bacharel formado, estudante de último ano, tudo vai recebendo um. E tem estudante até de primeiro ano. Eu já cheguei a contratar estudante. Ela começou a fazer história. Mas a vivência dela. Então, e aí assim, é isso. Aqui a gente está falando de educação regular da rede. Então, porque estamos falando de educação no cárcere, de educação na fundação, mas hoje quando a gente fala educação nas prisões e educação na fundação, a gente está falando de contratação de professores da rede. Não tem essa diferença. Então você vai ser contratada pela rede. Entendeu? Eles até especificam, né, Aí é projeto, porque aí quando você vai, que é a ideia, que não é prioridade. Prioridade é professor em sala de aula regular. Quando você vai fazer o cadastro, quem é professor já fez cadastro, já se inscreveu na rede estadual, tá lá, o professor do quê? Pontuação, aí embaixo tá. Intenção de trabalhar com projetos. Aí tem unidades prisionais, fundação casa, centro de línguas, classe hospitalar, tudo isso são projetos. Tá? Então tem gente que gosta de trabalhar com classe hospitalar, tem gente que vai para o centro de línguas e tem bastante gente que faz para... Mas isso não é um impedimento para mim, por exemplo. Esqueci de pôr o xizinho lá na Fundação Casa. Não. A gente vai lá e faz pôr, entendeu? Chega lá, vai para o sistema e pôr. Mas é isso que a gente tem colocado hoje na Centro-Oeste como educação. A gente está construindo ela ainda, buscando bastante lugares para dialogar. Fora lá Centro-Oeste, vocês pensam em expandir? Não posso. Assim, o que acontece é que tem uma... Como que é? Existe a Secretaria de Educação, o secretário, aí eles vão dividir em vários núcleos de atendimento, várias secretarias. Quem cuida da parte pedagógica se chama CEGEB. A CEGEB, ela tem um núcleo lá que chama NINC, Núcleo de Inclusão. O NINC, que está aqui no Largo do Aroujo, aqui na Praça da Secretaria, que cuida da educação de inclusão do estado inteiro, ele cuida. Quem cuida do estado inteiro é o NINC. O NINC cuida de educação indígena, que tem no estado de São Paulo, educação quilombola, que tem também no estado de São Paulo, Fundação Casa, prisionais e inclusão. Esqueci algum? Indígena? Indígena, eu falei. Então, eles cuidam de tudo isso. Então, esse pessoal que cuida. A nossa tem essa especificidade, que eu sou da Centro-Oeste. Mas eu tenho buscado dialogar bastante na construção, por exemplo, dos documentos norteadores, orientadores, que foi porque a gente estava na prática, havia dificuldade, a Carol estava lá, a gente já se animou e ia fazendo. Então, são eles que cuidam no estado inteiro. Hoje, com a transição, a Carol saiu agora em agosto. Então a gente o núcleo também está se reconstruindo. Vamos ver qual a cara que ele vai ficar, como a gente vai reconstruir o diálogo com eles, a Centro-Oeste, mas é eles que cuidam do estado inteiro. Então eles que atendem. Então cada região vai ter sua especificidade, né? Então vai ter um jeito de... Eu sei que tem lugares que tem construído bastante coisa, que tem feito andar também. No interior tem algumas. Na capital tem tido mais problemas que caminhos, mas a gente não sabe também, não se apropria disso, porque não é o trabalho do INC mesmo, tá? Mas é por isso que vocês são da zona, da onde você é? Da Zona Sul, mas era da Baixada, se eu te perguntei. Da Baixada tem um trabalho, tinha um pessoal que trabalhava e que saiu também. Tinha um pessoal, tinha um supervisor, aliás, ele saiu até da rede, que é bem legal, um cara bem da nossa cara, assim, que trabalhou um tempo com a fundação lá. Você vai conhecendo gente que pensa igual você, porque, né, todo lugar tem, gente. Vai lá e depois você, quando você olha e fala, igual. Aí já dá pra fazer um monte de coisa, entendeu? Isso é verdade. É isso. Roberto?
Vocês conhecem a ideia de projeto político-pedagógico? Sim. É familiar para vocês? Tá. Então, o projeto político-pedagógico foi o meio que se adotou para fomentar a prática da gestão democrática da escola pública, né? E que, em tese, visa responder a uma única questão: que tipo de sujeito a escola deva formar? Tempos atrás, a religião dizia qual era esse sujeito, né? Hoje, com a perda do papel da centralidade que tem a religião na vida das pessoas, a religião não apita mais na vida individual e na vida da família, a não ser que alguns loucos aí queiram recuperar, né? Mas durante séculos a religião determinou os padrões de relacionamento, definiu o que era certo, o que era errado, o que é bem, o que é o mal, o que é o bom sujeito, o mau sujeito, o bom pai, a boa mãe e assim por diante. Hoje a gente vive um movimento chamado de relativização. O que é certo e errado depende sempre do ponto de vista, né? Então, quando chega a essa questão, que tipo de indivíduo a escola deva formar, ninguém tem uma resposta pronta e acabada. Não existem mais verdades absolutas. Então, o processo de formação desse sujeito deva ser resultado de um consenso da comunidade escolar, né? Por isso que se reúne, então, a comunidade, famílias, trabalhadores, professores e alunos, e vão dimensionar lá quais os recursos disponíveis, o material humano que se tem, e ver o que se entende como proposta educativa para esse sujeito. E aí se tem, então, os aparatos de APM, de conselho de escola, que ajudam a deliberar isso. Isso não tem nada a ver com o currículo escolar, né? Isso é uma prática de educação social, é uma prática de educação comunitária, tá? Porque é utilizar mecanismos de gestão de política para fomentar a participação das pessoas, né? Então, é possível chamar o projeto político-pedagógico de uma tecnologia social. Tecnologia social quer dizer um meio que a gente encontrou de fazer a mediação das questões de interesse das comunidades e que tem sido experimentado e adotado em diversos âmbitos, né? Bom, tecnologia social, tecnologia, como de resto, é importável e é exportável, né? Essa é a contribuição que a escola deve dar à prisão hoje, tá? As prisões médias no estado de São Paulo são para 768 presos, mas a maioria delas tem 1.500. Tá? Então, tem um modelo de prisão chamado Supermax. Supermax, prisão de segurança máxima, que adota um regime chamado 23 por 1. 23 por 1 quer dizer 23 horas trancado e 1 hora de sol. Né? Isso que é o modelo de prisão de células individuais. Porque esse deveria ser o modelo. Essa questão da vivência coletiva dentro da prisão é uma distorção dessas práticas. Né? Então, bando de presos solto pelo pátio, andando por galeria, não é isso que se quer na prisão. O que se quer é o chamado isolamento celular. Tá? Mas nesse modelo de vida coletiva que predomina aqui no Brasil, e pensar o que é o perfil do preso, que eu falei anteriormente, jovem, periférico, afrodescendente, baixa escolaridade, baixa qualificação profissional, não dá para pensar só na função punitiva da prisão. Tem que pensar na sua função educativa também, né? Agora, então adotar na prisão a ideia de projeto político-pedagógico é uma forma de reordenar o espaço e o tempo da prisão.
Né? Porque qual a ideia do projeto político-pedagógico? Participam todos os sujeitos envolvidos na questão e busca se valorizar, se potencializar os recursos que a própria comunidade tem. Então, se tem uma praça, tem um teatro, tem recursos na comunidade, tudo isso vai subsidiar o projeto pedagógico. Então, a lógica dentro da prisão é tudo que o preso faça de bom deve resultar em benefício para ele. Tudo que o preso faça deve resultar em avaliação positiva para ele. E não é isso que se faz. Tá? Só é visto o lado negativo. Já está negativo e continua se vendo o lado negativo. Exato. Então, isso ajuda a redimensionar o papel dos profissionais. Quem mais convive com o preso dentro da prisão não é o diretor de segurança, não é o diretor-geral, não é o psicólogo, nem o assistente social. É o sujeito chamado agente penitenciário. Tá? Que não é ouvido, que não é de nenhuma forma ouvido em qualquer forma de avaliação do preso. Então, nós estamos trabalhando com essa lógica de transformar o carcereiro em educador social. Tá? Mas para isso é preciso dar um papel de destaque dentro deles, dentro do sistema, sobretudo aprender a ouvi-lo. Né? Então, preso faz arte, faz artesanato dentro da prisão, faz leitura, participa de oficina, joga futebol, faz halterofilismo, faz um monte de coisa dentro da prisão, mas a única coisa que é avaliada para ele é a questão comportamental, a questão disciplinar. Né? A ideia do projeto político-pedagógico é que essa multiplicidade de atividades que ele faça possa resultar em benefício na avaliação final dele. Né? Nós não temos nenhuma experiência dessa em andamento no país ainda. É isso que eu ia perguntar, se já tem experiência. Não. Se nós conseguirmos fazer, tem que ser aqui na diretoria Centro-Oeste. Esse é o projeto de mestrado dela. Né? Como pensar a gestão de uma prisão a partir de um modelo da educação e não um modelo da segurança. Né? Isso porque a gente não consegue chegar à ideia de uma prisão-escola. Nós temos escola-prisão. Mas uma prisão-escola não temos. Né? A gente tem alguns projetos que tem... a gente tem um que nem chega aos pés disso que a gente pensa como PPP, claro. Mas a gente... também quando... assim, mas que surtiu bastante efeito, que foi bem legal, que envolvia uma psicóloga do CDP2, que foi muito interessante, maravilhoso. A gente fez vários, acho que umas três módulos, assim, com meninas diferentes, que é no masculino, trabalhar com as trans, que aí envolveu a psicóloga só, a pessoal da educação, nós, e mais a diretora de educação, que era da saúde, que era a ideia essa mesmo, em relação à saúde, e chamava-se Resiliência Trans. E aí são depoimentos e são contextos, histórias que a gente aprendeu muito mesmo. Porque eram meninas que estão lá. Bem legal. Esse foi o que a gente mais conseguiu avançar, assim, diferente do que está colocado como escola mesmo. Porque projetos a gente faz, né? Mas o que foi mais, bem pouquinho além, foi esse. Que a gente envolveu mais um segmento que seria o da psicóloga. Né? E foi incrível. E tem uma história, estudo de caso, tem histórias. Tem uma história desse daí, por exemplo, que a escola entra com as alunas, mas vinha para o curso de resiliência trans, mais alunas ainda. E uma das meninas não estava estudando, que era uma das trans, não estava estudando. E no final de cada módulo, que durava 3 meses, elas tinham que apresentar um trabalho de tudo que elas tinham ouvido, desde saúde, a psicóloga, era bem de resiliência, de empoderamento das trans. E elas tinham que apresentar o trabalho. E uma das meninas, ela fez uma peça de teatro.
Então é sempre um negócio incrível. Ver a apresentação dos trabalhos é um negócio assim, impressionante. Você chegou aí em algum, Roberto? E essa menina, a professora falou, você não vai acreditar, ela não é alfabetizada, ela ditou a peça de teatro. E como assim? Não tá na escola que você tá... Aí ela veio para a escola e em 3 meses ela se alfabetizou, já estava... Agora ela está com a gente, ainda bem. Mas era uma menina incrível. Ela ditou a peça emocionou todo mundo e a gente descobriu que não tinha sido ela e ela não estava na escola. E é isso que eu queria falar também. A questão da demanda, a gente não tem ainda nenhum... E não conseguimos nem pensar ainda. Vem a pipa, que é eles pedindo para estudar... Em qualquer um, então vem a pipa, eles pedem para estudar e da pipa se seleciona. E a gente não tem intervenção nenhuma. Eles que escolhem lá e aí vem pra gente, a gente quer a sala com os alunos, né? Mas a gente não tem. E assim, não conseguimos nem discutir isso ainda. Em 5 anos, que o critério é esse mesmo. A gente sabe, mas nem sentamos para discutir. Será que tem que ser esse critério? Não se abre ainda isso. Critério é comportamento. Eu ia fazer uma pergunta em relação a essa questão. Eles usam como punição também tirar? Não é recorrente, mas tem caso. Não tirar, é recorrente, né? Não é recorrente. E assim, tem casos que geraram bastante, mas não é recorrente, não. Assim, aí tem nesses 5 anos várias histórias. Eu tenho histórias assim, nos 5 anos, da direção tirar, dos presos tirarem os meninos, entendeu? De professor, gente, de professor. Então a gente tem todos os que estão lá. É muito difícil, viu, o cotidiano. É muito difícil. É um cotidiano que vocês devem imaginar. Não é uma coisa, é uma coisa bem pulsante, assim. Então a gente vai ter professor que tirou professor, que ficou professor duro demais, com essa questão do currículo, com essa questão de você fala, não é possível, não está entendendo. E a mesma coisa de colegas deles mesmo, duro demais, né? Então, assim, tem de diretor que tirou e tem de colega que fez ele não ir mais e de próprio professor. Aquelas que vocês não têm a noção. Vocês estão num quadrilátero aqui que parte dessas instituições que fazem parte dessa discussão estão tudo nesse entorno. Tá? Uma quadra aqui em cima está a ação educativa. 2 quadras abaixo está a pastoral carcerária. 2 quadras à esquerda está a FUNAP. Ao lado da FUNAP está o SENAC. Tá? Então... Mas está aqui perto. Então tem algumas questões na área de educação em prisões que sequer foram tematizadas ainda. Né? Agora, emergiu essa questão, considerando que o direito à educação é de todas as pessoas, inclusive dos presos, mas há alguns presos que se atribuem menos direitos a eles do que aos outros. Né? São os presos do seguro, aqueles ameaçados de vida, e os presos trans, seja lá que nome queiram usar. Né? Porque do seguro, as pessoas está ameaçada de morte, vai morrer mesmo. Né? E o trans, o homossexual, LGBT, já fudeu a vida toda, para que investir? Uma escola é no seguro. Uma das nossas escolas é no seguro. No seguro? No seguro. Então, mas quem nega o direito à educação para preso com esse perfil são os outros presos. Isso, exatamente. E a no seguro foi isso. Um preso não deixando uma trans estudar. Por isso que eu te perguntei, porque lá, o pessoal do seguro lá, que a gente escuta falar, se escapar já era. Sim. Se escapar, a pessoa pergunta se eles não têm medo, porque será que eles não ameaçam vocês que está dando para eles? Professor? Porque eles não têm lei lá dentro, se o pessoal não é de seguro. Tem mais lei do que você imagina na sua vida.
É onde tem mais leis, só que não a lei que a gente conhece. São outras leis colocadas lá. Olha, a gente tem, por exemplo, muitos alunos estupradores. Muitos. Hoje São Paulo tem 6 ou 7 unidades exclusivas para autores de crimes sexuais. Né? Essas unidades são as unidades mais comportadas que tem. Tem polícia? Não só por isso. Porque eles não aprontam. Não, porque eles não aprontam nada porque sabem que não pode ser transferido para qualquer outro lugar por causa do risco de vida. Então é melhor ficar quietinho. O seguro é muito tranquilo. Assim, eu não sei se o Cadeião de Pinheiros, a gente atende no Cadeião de Pinheiros, eu não falei a localização, isso é importante. O Cadeião de Pinheiros é ali na Marginal, que é aquele complexo depois do CEAGESP. Ali são 4, é como se fossem 4 instituições totalmente separadas, com diretores gerais. A gente, das 4, a gente atende, tem 2 escolas. Então tem o CDP1, o CDP2, o CDP3 e o CDP4. O CDP1 é PCC. A gente já foi tentar abrir escola lá. Ali sim. Mas assim, fomos, e não foi uma vez só, a gente já foi 2 vezes conversar lá. Porque a gente quer abrir, a gente quer ampliar. Então a gente foi tentar lá, não conseguiu. Não conseguiu. O 2 e o 3 a gente vem ampliando, construímos até sala com recursos deles lá. E o 4 nunca chamou a gente para conversar, a gente nunca conseguiu nenhuma resposta. Mas isso você diz, por exemplo, o 1, vocês não conseguiam pelas pessoas que estavam envolvidas lá. Não pelos diretores. A gente só chega para conversar com os diretores. Eu perguntei isso porque conheço muita gente lá da Praia Grande, né? Colegas meus que fez, amigos, como no Dakar, né? Porque agora está fechado numa parte, mas ainda está em aberto, como da parte dos meninos. A gente conhece muito, aí os moleques falam que o negócio é complicado. E assim, eles tentam alguma coisa, mas não dá. Se não me falha a memória, um dos meninos, a única coisa que tem lá de projeto que me falaram a última vez que eu conversei com o moleque é que eles faziam bola. Tinha um projeto de fazer bola. Que o diretor tem a chave da prisão, mas quem manda lá dentro são os presos. Isso é verdade. A gente, por exemplo, e o CDP2, ele tem eu não sei caracterizar como que são esses diferenciais, entendeu? Mas tem. Então, lá que aconteceu a resiliência trans, lá que a gente consegue fazer reuniões ampliadas. Então, eles têm aberto pra gente. Não estou dizendo que é porque eles são melhores ou não. Não é isso. Eles têm esse diferencial da gente conseguir esse diálogo lá. E tem várias coisas. A gente fez um jardim suspenso lá, que os meninos faziam bastante coisa. Então, os professores conseguem desenvolver projetos lá, né? Então, tem esse diferencial. E a gente... esse negócio, a ideia é que a gente... são nossos alunos, né? Então, eu demorei para saber que lá era seguro. Porque eu entro, aluno. Não, infelizmente, não somos nós que não sabemos quem está lá, nada, não é isso daí, não é discussão para a gente. Isso aí é bem... É claro que uma professora de ciclo 1, ela sabe a vida dos meninos inteira, porque ela fica 4 horas com os meninos lá. Então, eles sabem, mas assim, não é pauta de discussão em conselho, que nem deveria ser também na escola regular. Disciplina, não é isso. Verdade. A gestão prisional, ela é muito, pelo que eu posso perceber, difere muito. Isso é constante dentro desses, que nem a direção do prédio 1, Sim. É mais flexível, a do prédio 4 é mais rígida e nem acho que não tem flexível. Mesmo aqui eu consigo fazer um diálogo mais próximo à diretora de Educação e Saúde, isso não quer dizer que o diretor geral seja mais flexível. Eles falam que são, mas a gente não está lá dentro para ver. Então não dá para... Então eu acho que dentro do presídio, eu não diria que tem nada flexível. Mas tem umas que você consegue dialogar.